Olá, mestre. E aí? Tá me ouvindo Beleza? bem? Você me ouve perfeito? Beleza, tranquilo. Que bom, que E, bom. e você aí, tudo bom? Tá Tá chegando beleza? ótimo, o som tá chegando perfeito aqui. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Não deixe também de acompanhar os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Castbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, Cultura de Montão, com o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 6 de novembro de 2020, edição de número 211 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 210 personalidades importantes, falando dos mais variados temas, todos eles, claro, importantes também, assim como os todos que passaram. Hoje não é diferente. De São Paulo, a gente vai lá para a minha cidade, Natuba, querida. Ô, Natuba, que saudade. E vamos falar da política municipal de Nova Açores, Bahia. Para falar disso, eu tenho a honra de receber aqui ele que é bacharel em administração e com especialização em gestão pública em 2008, ingressou na gestão pública e até 2016 atuou como secretário de Finanças e Planejamento e Administração de Nova Açores, gestão do então prefeito José Arivaldo Ferreira Soares. Em 2016, se candidatou a prefeito de Nova Açores, tendo aí os expressivos números de 5.692 votos. Atualmente ele é secretário de Finanças em Tobias Barreto, cidade do estado de Sergipe. André Luiz Ferreira Santos, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos Silva, conterrâneo, amigo, e a todos que estão nos assistindo. Muita honra falar contigo e falar da nossa terra, né? Como é muito bom. Claro, claro. Cara, como é bom assim você reunir conterrâneos, eu paiaiaense, você sabe que o Paiaiá é o melhor lugar do mundo, né? Tanto que quando alguém quer ir para Nova Açores, onde é que fica Nova Açores? É perto do Paiaiá, entendeu? Então o Paiaiá é o melhor lugar do mundo, né, André? Rapaz, você não sabe, quando você começar de fato, eu também sou do Paiaiá. Você vê como é o destino, né? Ó, tá vendo aí? Eu sou também gordurinha, entendeu? Você vê como é. Essa informação eu juro para você que eu desconhecia. Então, dois paiaiaenses aqui reunidos. Pois é. Que bom, que bom. André! Por isso que é a live da verdade. Por isso que é a live da verdade. Uma verdade, a primeira verdade, já que dois paiaiaenses juntos, entendeu? Me diz o seguinte, André, como é que você começa a tua vida profissional? De onde parte aí o André profissional? Com o quê? E outra, uma pergunta básica que todo mundo faz, de clichê. O que você queria ser quando crescesse? Irmão, minha vida foi estudando e trabalhando, certo? Logo aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar ajudando meu pai. Depois eu ingressei no Senai, certo? E com 14 anos eu fui menor aprendiz, foi um teste seletivo no Senai, eu ingressei na Febo do Nordeste, aquela fábrica de sabonete que tinha aí em São Paulo, Feira de Santana e Santa Catarina. E eu trabalhei lá por volta de 2 anos, certo? Como menor aprendiz. Peraí, cortou. Voltou. Voltou. Pode continuar. Então, com isso, eu com 14, 15 anos, tá? Eu trabalhava de manhã o Senai de manhã, à tarde trabalhava na Febo e à noite eu fazia o ensino fundamental. Ou seja, eu não tinha tempo para nada, é trabalhar e estudar, certo? Por volta de 1992, eu vim trabalhar aqui na Cajuba, certo? Cajuba, famosa Cajuba. Famosa Cajuba.
Eu fiz um teste, na época eu tinha 19 anos, eu fiz um teste com mais de 15 eletricistas já formados, todos eletrotécnicos. Aí eu já estava como eletrotécnico também, certo? Técnico em elétrica. E consegui passar nesse teste com 16 pessoas capacitadas e entrei aqui na Cajuba. Aqui eu trabalhei 5 anos na Cajuba. Passei por todos os processos de linha de produção, eu coordenando a parte elétrica junto com o finado Zé Amorim, certo? Pela experiência que a gente tinha. E por ser Senai, certo? Quando a gente fala em Senai, eu sempre... que minha vida é educacional em todos os aspectos, porque o Senai não ensina só o profissional, ensina a ser gente, entendeu? Claro. Então, com isso, eu aprendi muito. Daí... Pode dizer. Sim, não, continue, por favor. Aí, lá para 96, 97, o nosso amigo, irmão, Antônio Mário, me fez um convite a eu participar de um teste seletivo na Tela Bahia. E, só para você ter ideia, era um curso que eu tinha que passar 8 dias lá, e nesse curso, para vir tomar conta de Nova Açores, na parte de telefonia. Era ainda uma telefonia muito atrasada, e eu cheguei de manhã em Alagoinhas para esse teste, para passar 8 dias, e passei só 24 horas. Isso, você vê, graças a Deus, a capacidade que a gente tinha técnica, o avanço. E entrei na Tele Bahia, depois passou a ser Telemar, né? Depois Oi. Só que aí eu já comecei a entrar em outros municípios, coordenando Olindina, Crisópolis, Itapicuru, enfim, essa região toda nossa aqui, sim, semiárido, dividido com o estado de Sergipe. Em que momento da tua vida a política, a gestão pública te chamou a atenção? Quando desperta algum interesse pela política? Rapaz, por incrível que pareça, eu com 11 anos de idade, na Praça da Bandeira em Feira de Santana, meu pai toda a vida gostou de política. E eu fui assistir, naquela época era Arena 1 e PDS, certo? E aí eu fui assistir um comício, na ocasião, o saudoso Chico Pinto. Ele tinha até aparentado um pouco a você, certo? Não sei se você já ouviu falar. Eu mais bonito, claro. Então ele era um cara que o discurso dele, e na época também tinha Colbert, que por sinal é o pai do atual prefeito de Feira de Santana, e eu vi esses 2 discursos desses cidadãos, e aí, meu irmão, eu comecei a gostar de política, comecei a participar dos comícios. Então, daí, da infância, eu fui sempre, eu participei de grêmio estudantil em Feira de Santana, onde eu estudava, na escola. Então, sempre gostei, tratei a política como ela deve, com respeito, entendeu? E para querer o bem do cidadão. De Nova Açores. Como é que você recebe o convite, se é que foi um convite ou uma indicação, para você ser secretário de Finanças na gestão do então prefeito José Arivaldo Ferreira Soares? Quando eu passei esse período de 96 a 2008, junto à Telemar. E aí eu comecei, já fazia parte da política, com Zé Ramos, saudoso Zé Ramos, que a gente fez, eu como novo, mas era um cara que eu respeito muito pela história que se tem. E aí a gente veio construindo politicamente. Na ocasião, votei e doutor Aguinaldo, já também participando da política, onde o ex-prefeito o apoiou. E depois construímos um grupo, logicamente eu colocando ele para participar das ações, botar para jogar bola, entrar em bares, ou seja, frequentar a sociedade política. E aí nós fizemos uma campanha muito, muito boa, ganhamos na época para o então doutor Aguinaldo. Eu fiz a parte financeira da campanha, rigorosamente prestado conta cada centavo do que foi passado para mim.
minhas contas eleitorais foi aprovada. Agora, antes de você chegar nesse ponto aí, permita-me interromper e te fazer uma pergunta. O que faz um secretário de finanças numa administração municipal? O secretário de finanças, ele tem uma função importantíssima. É quem controla a despesa e receita, principalmente receita. Porque a despesa não depende só dele, certo? Porque existe outra secretaria e existe o gestor. Então, o papel nosso é um papel importantíssimo e fundamental. O meu, propriamente dito, era diferenciado, porque além de ser secretário de finanças, era administração e planejamento. E eu não sou um secretário de ficar de trás da mesa. Sou um secretário que gosto de ver. Até porque, graças a Deus, Deus me deu a capacidade de entender de vários e vários assuntos. Então, com isso, eu, voltando a resposta, para concluir a resposta de trás, nós ingressei na política, fui convidado para ser secretário de finanças, não acreditavam e está aí, graças a Deus. O que é que você considera como positivo em relação a ações executadas enquanto você é secretário de finanças em Nova Açores? O que você enumera aí de positivo? Quais criações, quais ações afirmativas, não afirmativas no sentido ideológico, como muito é usado? Olha, a principal ação feita pelo secretário André, à época, foi apesar de ninguém ter conhecimento, e como é a live da verdade, eu vou explicar, eu peço até um tempinho maior, porque é uma coisa um pouquinho, vou tentar resumir, é a pavimentação asfáltica do bairro de Fátima. Eu vivenciei isso aí como ninguém. Eu presenciei um problema pessoal entre o ex-gestor com o atual senador Otto Alencar. Certo? Eu vi. Na frente, na época, o atual senador era vice-governador e secretário de infraestrutura. E ele, infelizmente, com as imposições, junto a Otto na qualidade de vice-governador, pedindo a pavimentação asfáltica de parte do bairro. E, na ocasião, o Otto foi muito ríspido, porque também recebeu um tratamento ruim. E, com isso, quando chegando aqui, eu presenciei, chamei para conversar e disse, olha, cara, você tem o presidente da Câmara, que é do partido de Otto, você tem eu, que era presidente do PSD, que também era do partido de Otto, você tem a maioria da Câmara, esmagadora, você pega sua bancada, certo? Na época eu tinha votado no deputado federal Zé Nunes, e Zé Nunes marcou essa reunião, e com isso eu convenci ele para a gente ir conversar com o Otto. E chegando lá, todos os vereadores estão todos, graças ao bom Deus, vivos, uns do lado dele, outros do lado do atual prefeito, estão vivos e são, para confirmar essa conversa. E Otto foi muito tranquilo em dizer, me parabenizando pela iniciativa, e prometeu, e não foi 15 dias, o bairro de Fátima começou a obra do bairro de Fátima. Então a gente tem que ser verdadeiro nas colocações. Então o bairro de Fátima, quem fez foi o governo do estado, lógico, através do atual senador Otto Alencar, e eu, que pedi, não fiz. O prefeito é ele, mas na época foi eu que solicitei. Isso foi uma marca que eu carrego, certo? O povo do bairro de Fátima talvez não conheça essa história, certo? Sim. Porque eu fui muito prudente em falar, porque eu acho que tudo tem seu espaço no seu momento, tá? Outra situação que é fundamental para Nova Açores é e será. Eu tenho certeza que o atual gestor não vai deixar para trás disso. Os jogos escolares. Isso foi uma conquista nossa. Eu participei... Espera aí. Deixa eu te interromper um pouquinho. Okay. Eu estou de longe. Então, as notícias que eu ouço, que eu vejo e que eu participo até através de grupos de aplicativos de conversa, que foi uma criação do então prefeito José Arivaldo Ferreira Soares. Você está dizendo que tem participação sua nessa criação ou foi criação sua? Preste atenção. A gente tem que ser muito correto nas ações.
o ex-prefeito fez várias ações inovadoras. Seria leviano da minha parte dizer que não. Agora, você omitir e não divulgar ações, mesmo sendo de um secretário, é complicado. A gente criou, eu projetei, além de projetar, eu fui e fiz. Logicamente, quem leva a fama é o prefeito. O prefeito, lógico, a gente não tem dúvida disso. Mas o que foi que aconteceu? Eu, há 20 anos atrás, participei a fundo de um evento dessa magnitude em Feira de Santana e sempre, em todas as conversas minhas, eu tentei trazer para aqui. A primeira oportunidade que tive, lógico, o mérito dele, que também, se não aceitar, seria uma coisa de outro mundo. E nós fizemos. Eu saí em cada comércio local, os comerciantes estão aí, pedindo patrocínio, certo? Para esse evento. Eu abracei a causa, eu peguei a prefeitura e joguei dentro do estádio municipal, tinha um stand lá, não era um stand para ficar em ar-condicionado, era um stand para o município estar lá dentro. As ações do município eram voltadas para lá. Logicamente, o prefeito é prefeito, mas a gente não pode ofuscar as conquistas, as ações. A gente não pode negar que ele fez alguma coisa, sim, lógico. Mas os jogos escolares, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. Eu não tenho problema com isso, mas a gente tem que saber que foi um evento de grande magnitude. Esses dois eventos, eu tenho vários, mas esses dois ficou marcado na história do Nova Açores, está aí para todo mundo ver. A falta é grande, todo mundo sente essa falta, e eu espero em Deus que no futuro o atual gestor, ou quem venha a ser, né? Dê continuidade ao trabalho. Com 5.692 votos, uma eleição para prefeito há quase 3 anos. Eu te pergunto, por que você não foi ou não é candidato nessa atual campanha, para essa atual eleição? E esses números não te motivou? O que te fez? O que mudou? Ô, Carlos, eu vou ser muito sincero. A gente tem que ser muito realista e eu vou fazer passo a passo. Em 2017, seu amigo aqui, passou um problema muito sério de saúde. Eu tive um problema grave de coluna, certo? Eu submeti a 2 cirurgias em menos de 8 dias, certo? Chegar ao ponto de ser ameaçado até ficar em cadeira de rodas. Muita gente não sabe disso. E foi um ano muito cruel para mim. 2017. 2018, eu tinha algumas propostas nesse período, mas não podia atender. Então, em 2018, você deve perguntar sobre isso, eu comecei a trabalhar, de fato, certo? Então, eu construí, nesse período de 2018 até agora, eu tentei, como amigo e parceiro das pessoas ligadas a mim, eu saí procurando emprego e empregando aquelas pessoas que eu pude. Ou quando eu não empregava diretamente, eu fazia indiretamente, certo? E tentei manter um grupo político. Aliás, o grupo que era o antigo, em 2016, eu tentei manter. Cheguei até o limite das eleições de deputado. Só que você sabe como é a situação. Uma andorinha só não faz verão, os vereadores precisam de apoio, a gente tem que ser verdadeiro. E eu ainda construí uma história nesse momento, de 2018 a 2020, só que ficaria impossível eu seguir numa candidatura a meu bel prazer. Eu sou o coletivo. Eu acho que a gente tem muito a conquistar com a coletividade. Estava muito polarizado, como está, eu percebo ainda, seriam 5 se eu fosse candidato, hoje são 4, certo? E eu não queria, e nem quero, como está acontecendo hoje, a candidato A, ou B, ou C, apoiando o candidato B. Eu não quero isso. Eu preferi recuar, esperar o meu momento, um momento tranquilo, certo? Com outra estrutura política, certo? De idealismo será a mesma, mas uma estrutura política melhor, junto com amigos, verdadeiros amigos, que irão e estão abraçando a causa, e não fiquei muito à vontade em recuar e seguir como estou. Tá? Houve algo de sério, de tão grave entre você e o ex-prefeito que fez com que você rompesse com ele? Rompesse aqui, coloque umas aspas, por favor. E
Se não houve, por que que você não foi convidado, pelo menos, para ser para compor a chapa dele? Veja bem, eu fiz pesquisa de trabalho, lógico, uma pesquisa faltando 25 dias para a convenção. E nessa pesquisa de trabalho, estava dando o atual prefeito em primeiro lugar, o ex-gestor em segundo, eu em terceiro. Eu, com respeito aos demais, e assim sucessivamente. E aí o que é que aconteceu? Quando eu botei um quesito na pesquisa e disse, na saída do ex-gestor, eu passaria a disputar a eleição com o Cassinho. Mas disputar para ganhar a eleição. Não é para disputar como está ocorrendo hoje. Já tem um candidato, já tem um vencedor. Era para ganhar a eleição. Então, por vaidade, infelizmente, eu não quero ser grosseiro, mas por algum tipo de arrogância, a pessoa não cedeu, está aí, brigando com a justiça, brigando e brincando com o eleitor dele. Eu não vou dizer com o eleitorado de Nova Souza, com o eleitor dele. Então, eu cansei disso aí. Eu vivi isso 8 anos, com mais 2, 10, quando foi a eleição, a última eleição de deputado. Chega. Então, eu simplesmente recuei com toda a responsabilidade, com toda a tranquilidade, sem problema nenhum. Então, não houve nenhum problema pessoal, existe uma situação que você vai concordar com o que eu vou dizer. Primeiro lugar, nossa terra. Eu não vou olhar para meu umbigo, nunca olhei para meu umbigo, pode ter certeza. As pessoas que chegaram ou chegavam na minha sala lá na prefeitura, nesses 8 anos, sabem disso. Você disse que pessoas que estão lá, do lado de lá. Você disse que não houve nada de tão grave. Eu gostaria de saber o seguinte, por que quando você decidiu declarar apoio ao atual prefeito, Luiz Castro de Souza Andrade, porque no vídeo que você posta anunciando esse apoio, você diz o seguinte, abre aspas aqui para você, preciso estar com pessoas que realmente comprometidas com o município, fecha aspas, e completa, ao contrário de outros que fingem ser amigos e tentaram me prejudicar. Quem tentou te prejudicar e em que tentaram te prejudicar? Veja bem, é isso que minha resposta só vai ser melhorada em função da outra. Quando eu disse isso, uma formação de novas pessoas que me cercam, ou que me cercavam, novas pessoas, com propósito melhor para nosso município. E quando eu disse que para me prejudicar politicamente, ou seja, eu passei uma eleição há exatos 4 anos atrás, onde eu obtive 5.692 votos, onde a pessoa que disse que me apoiava inventou uma doença, cara, dentro de um comício, uma carreata pesada do Raso, que foi uma das maiores da história de Nova Açores, porque ele não estava presente. Talvez, se ele tivesse presente, não seria. Então, o que é que eu digo me prejudicar? Eu não penso só em mim, eu penso no coletivo. Nova Açores escolheu. Eu entendi o recado do povo de Nova Açores. Os 3.000 e alguma coisa que o atual prefeito obteve, é porque o povo é a voz de Deus. E o povo sinalizou o quê? André, seu lugar não é aí. Simples. Seu lugar não é aí. Seu lugar é aquilo que você sempre pregou. E é o que eu tentei fazer à frente da secretaria. Às vezes eu até extrapolava administrativamente para o bem do povo, mas sempre respeitando a hierarquia. Desafio qualquer. O que é que você considera extrapolar? Extrapolar é o seguinte, é quando você vê alguém bater porta na cara de um cidadão, alguém escorraçar alguém da prefeitura, eu ter que sair correndo, pegar pelo braço, vem aqui, resolver. Vários vereadores foram assim. Isso aconteceu? Aconteceu e aprovado por todos. Por que neguinho tem o nome de arrogante, prepotente? É porque eu quero? É porque o André está falando? Simples.
Nós temos vereadores presentes nos vários grupos. E todos os grupos, teve vereador e teve liderança que participaram do grupo e presenciou. Como é que era a sua relação com os professores? Essa questão dos professores que é tão polêmica, que todo mundo fala. Qual era a relação do André com os professores? Rapaz, é o seguinte. Se criaram uma imagem do André, que André não gostava de professores. Veja bem, o André, Carlos, dia 26, começava a perder noite. Sabe por quê, cara? No dia 30, não era o ex-gestor que pagava. Quem pagava, como era responsável pela secretaria, era esse cidadão aqui. Dia 30 eu não dormia. Eu deixava de pagar gari. Não todos os meses, mas grande parte, eu priorizava o professor, deixava o gari para dia 1º, às vezes dentro do dia 30, porque dentro do mês eu fazia milagre. Eu deixava recurso que vinha de recursos próprios, eu supria o Fundeb para pagar os professores. Eu fiz isso. Eu nunca coloquei na cabeça de professor ou de A e B dizendo que precisava colocar uma melancia. Eu desafio qualquer um. Deixa eu te interromper aqui, porque isso é até, de certo ponto, sério e grave. Eu escrevi até, fiz uma matéria, inclusive dei direito de resposta ao citado, mas não me retornaram, não quiseram responder, que eu já ouvi muito falar isso, inclusive professores falaram para mim que o ex-gestor mandou o professor colocar melancia na cabeça. E aí eu te pergunto, essa história procede? Isso é verdade? O ex-gestor não gostava de dialogar com os professores? Só para você ter ideia, ele não só falou isso. Ele dizia que professor, que na época estavam reclamando da qualidade da merenda. Também. Ele dizia que a merenda era ruim e os professores comiam a merenda. Era dito isso. Isso não era dito nos corredores da prefeitura, era dito nos 4 cantos da cidade. Qual é o incômodo disso aí? Professor, a gente tem que se tratar como professor. Se você me perguntar que a luta deles é viável, não sei. Não compete a mim. Agora, eu, como secretário de Finanças, na época, eu cantei a pedra. Quem cantou foi eu. Talvez a gente falar a verdade, é o caso que aconteceu a semana toda. A gente sofre mais. Eu disse que o Fundeb Nova Açores era autossuficiente e quebraria o município. E foi o que aconteceu, o que está acontecendo. Simples. Por André falar a verdade, eu sou ruim, eu sou contra a classe? Pelo contrário. Pelo contrário, eu tenho um respeito muito grande para os professores. Quem trabalhou para eles foi eu. Quem levantava de manhã para pagar os professores no dia 30 rigorosamente, ao contrário dos pedidos que era para pagar algumas empresas, você deve me perguntar sobre isso, para eu ser mais claro, foi isso. Então, a gente tem que falar a verdade. Não estou aqui condenando ninguém e falando a realidade. Eu sofri muitos ataques sem ter culpa. Onde é que estava, amigo? E onde é que estava o sindicato dos professores? Não se manifestou diante de uma agressão dessa? Na ocasião, eu até me recordo que o então presidente do sindicato foi proibido de ingressar na sala de aula. Aconteceu isso. E me parece um conterrâneo nosso, até vou dizer um conterrâneo mais próximo do Paiá, ocorreu isso também na época. Mas, aí, vamos crucificar, André? Eu não sou gestor. Por que não dizem, rapaz, na época de fulano de tal, o secretário tal quem pagava e pagava rigorosamente em dias. Isso ninguém vai tirar, Carlos. Ninguém vai apagar isso na história. Nova Açores sabe que, enquanto o André era secretário, de 2008 a 2016, nunca ficou um dia o professor com salário atrasado. E eu sacrificava outras categorias. Só para você ter ideia. O que é que você pode dizer, passar para a gente sobre os precatórios, cara? Precatórios. Precatórios eu vejo, como todo mundo sabe, hoje eu sou secretário de Finanças em Tobias Barreto, uma cidade que dá 2, 3 vezes maior que a Nova Açores, e o PIB lá é
descomunal em relação à nossa cidade, certo? O precatório, na ocasião, nós não recebemos, quem recebeu foi o gestor atual, e é bem claro que está se transitando aí. Nós recebemos, eu estou falando um pouquinho de Tobias Barreto, nós recebemos lá uma quantia pequena, tem muito mais para receber. E a CGU, meu irmão, mandou, atrelado ao depósito, uma recomendação que, infelizmente, a gente não pode ratear com o professor. A gente sabe que a Câmara de Deputados aprovou, a gente sabe que o Bolsonaro vetou, a gente sabe que vai ser apreciado o veto depois das eleições, e vai para o Supremo, mas é outra tratativa. Eu não estou dizendo que o professor não mereça lutar pela causa dele. Lógico que não. Mas, infelizmente, nessa situação, eu não quero falar da gestão atual, porque eu não estou dentro dela, só estou falando de modo geral, que nesse primeiro momento, os precatórios, infelizmente, vamos dizer assim, eles não têm direito a rateio, os 60%. É o que eu tenho a dizer por conhecimento de causa. Algumas pessoas dizem, quase derruba aqui o meu telefone, algumas pessoas dizem, pelo fato de você ter sido secretário de Finanças, te coloca alguma culpa. Eu vou ler aqui o seguinte: segundo o TCM, o ex-prefeito José Arivaldo Ferreira Soares terá que devolver aos cofres municipais um total de R$ 1.219.523,82, que foram pagos a mais por serviços à empresa Kels Bellarmino. Aí eu te pergunto, onde é que você estava? O que você viu? E o que você pode falar sobre isso? Veja bem, Kels Bellarmino. Eita, Kels Bellarmino que me dava trabalho. Veja bem, essa empresa, ela fez alguns contratos com alguns municípios na Bahia, de prestação de serviço a nível educacional. Quando essa empresa chegou em Nova Açores, eu fui contra. Mas eu não fui contra porque eu quero me aparecer hoje, não. Eu levei essa indignação minha a todos os cantos da cidade. Eu não concordava. Mas eu não concordava, não era porque eu estava cheirando algum tipo de irregularidade. Não. Eu não concordava porque eu sabia que o dinheiro que nós recebemos do Fundeb só dava para pagar a folha, e mais nada. O resto teria que completar. Então, você tirar uma média de 120 mil reais mês para fazer isso, ia ser um tiro na cabeça, tá, Carlos? Então, com isso, que aconteceu isso, é uma questão do gestor. O gestor é soberano para tomar algumas atitudes. Eu não é que eu não sabia, eu sabia, eu disse que não. Eu não vou contar um caso aqui, que esse é um caso até repugnante para a administração pública. O pessoal da licitação disse que o secretário da administração, que era eu, disse que não estava correto esse processo. O prefeito pegou o processo, como eu estou lhe dizendo aqui, ó, nesses termos, e todos que estão me ouvindo e vendo, e digam que é mentira de André. Eu desafio qualquer um de que é mentira de André. Ele pegou o processo licitatório e chegou na mesa do pregoeiro e disse: o prefeito aqui sou eu. O cidadão, todo mundo conhece, não vou citar nome, mas todo mundo conhece da cidade, chegou em minha sala tremendo. O que é que eu fiz? Simples, cara. Relaxa, baixa a guarda. Você tem Secretaria de Educação, o secretário de Educação, você tem controle interno e você tem o quê? Você tem Procuradoria. Então, nós não temos nada a ver com história. E outra, só para você ter ideia, que vai ficar marcado nos que estão incomodados. Me parece, eu não dou nem tanta atenção a essa verminose, que eu chamo essa KBM, quem estava junto dela, vou dizer assim, desculpa os termos. O único secretário de Finanças, está incomodando muita gente isso, o único secretário de Finanças que não foi citado a nada. Na minha casa não andou Polícia Federal. Não transitou. O seu nome não apareceu na delação? Não apareceu, até porque não era para aparecer mesmo, de hipótese alguma. Jamais ele deveria aparecer, porque eu nem sei quem é e nunca acertei nada com esse elemento.
Aliás, eu nunca acertei com nenhum a pessoa. Eu desafio em Nova Açores, em região onde for, se existe algum conchavo ou algum tipo de coisa com o secretário André Luiz Ferreira Santos. Isso aí eu digo. E repito, as pessoas não gostam de mim, é um direito delas. Eu não estou aqui para agradar a todos. Agora, sobre essa situação, eu sou bem claro, Eu não concordei, porque eu sabia que ia dar merda. Eu passei 8 dias sem ir na prefeitura, dizendo que se desse Polícia Federal na minha casa, eu estou sendo muito honesto, mais ainda que eu já sou, que eu não ia dar esse desgosto a meu pai. Meu pai me ensinou a ser honesto, a ser uma pessoa que trata as pessoas iguais, ou até melhor. A quem está de lá é melhor do que eu. Eu faço questão disso. Por que você diz que a KBM é verminosa? Uma empresa que vem para o município, onde você tira um valor considerável, onde um município pequeno, que não tem condições de fazer aquelas ações. Foi feito as ações? Parte, sim. Não estou negando. Eu tenho que ser muito correto no que eu digo. O serviço foi feito. Parte, sim. Tinha pessoas contratadas. Isso aí a gente tem que ser muito correto no que diz. Agora, não estou aqui dizendo se o cara delatou lá e falou que fulano fez isso, Beltrano. Não estou endossando nada desse sentido. Eu estou falando de mim. André, acho que é verminose porque é um crime você mexer numa situação de um município que a gente não tem a condição do que era para ser implantado. Só para você ter ideia, há exatos 6 anos, não é que nosso povo não tenha conhecimento disso, não. A internet está aí em todos os cantos da cidade. Você tinha que ter uma catraca eletrônica para a pessoa, para os pais dentro de casa. Aí eu lhe pergunto, com todo o respeito que eu tenho, aquela pessoa mais carente, quantas pessoas estão tendo a dificuldade de comer, vai ter um celular com aplicativo, meu irmão? Você concorda comigo no que eu estou falando? Eu estou lhe perguntando. Sim. Então é isso, Carlos. Por isso que eu chamo de verminose, para não ser mais, com todo respeito a você e ao nosso público que está nos assistindo. Quando você decide apoiar Cassinho, você já esperava uma certa ojeriza do outro lado? Assim? Você se preparou psicologicamente para isso? Rapaz, é o seguinte, a gente tem que ser muito verdadeiro no que a gente diz. Aí eu vou voltar um pouquinho quando eu digo que eu estava fora em 2017 e voltei para a administração pública. Eu voltei com uma missão muito grande onde eu estou, nós pegamos um município que estava em uma situação de dificuldade imensa. E aí a gente resgatou o município e hoje está bem, mas aí é outra tratativa sobre Tobias Barreto. O que é que eu vejo, Carlos? O porquê de André apoiar Cassinho? André apoia Cassinho porque eu sei que os prefeitos dessa gestão, esse período de 2017 a 2020, passaram. Eu sei da dificuldade. Quem sabe sou eu. Eu estou vivendo isso a 65 quilômetros de distância. Então, cara, a gente sabe que a dificuldade é grande. E dentro do perfil das pessoas que são candidatas aí, é o único que pode dar e está dando uma qualidade de vida, não estou sendo leviano com o nosso povo, não, que o nosso povo já identificou isso, melhor. Porque quando eu apoio o Cassinho agora, não quer dizer que a partir do 1º de janeiro, que Cassinho venha cometer alguma falha, eu não vou falar. Não. Mas eu tenho que ser coerente em dizer que tudo que está sendo feito poderia ser melhor em alguns aspectos, sim, mas tem maior acerto. Eu tenho que ser correto nas minhas colocações e também porque eu estou vivenciando a gestão. Agora, eu seria uma situação muito que não me daria tranquilidade porque eu vou agir, porque eu estava do outro lado. Veja bem, repito, eu não pulei e não me considero traíra. Sabe por quê? Porque eu anunciei minha candidatura em 2018. Eu disse a todos que me cercam, inclusive pessoas que estão lá, que eu pensava que eram meus amigos, e disse que eu era candidato. Eu saí
simplesmente porque não se identificava mais. Eu tentei fazer uma conjuntura em 2018 para deputado, onde, infelizmente, eu fui lesado. Por que fui lesado? Porque eu fiz uma composição entre deputado federal e estadual, trouxe um grupo para votar no federal dele, e ele, consequentemente, votar na nossa estadual, e saiu 200 e poucos votos para o filho do deputado federal dele, sem acerto, sem nada, fora do contexto, da forma que é tratado, com mentiras. E eu não chego de mentiras mais. Eu não admito mais isso. Minha vida não é mentira. Eu vivo a realidade, cara. Tem um perfil aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Mamal Nandes diz o seguinte: se Ari fosse o que você agora está dizendo, que é, você não ficaria 8 anos no governo dele? Rapaz, é o seguinte, eu não estou dizendo que ele é ruim, eu não estou dizendo que ele é péssimo, não sou eu que estou julgando ele, hipótese alguma, pelo contrário, certo? Ele é um cara, um artista, pode ter certeza disso. Agora, em momento algum, eu estou dizendo que Ari é isso ou aquilo. Num país, velho, que o cara estupra e inventam estupro, como foi dito? Culposo. Quem sou eu para dizer que fulano pegou ou deixou de pegar num país que o cara rouba uma galinha e vai para cadeia? Não sou eu. Eu não estou dizendo que esse cara é ruim. Eu disse o que lá atrás? Teve muitos acertos. Agora, seria muito injusto, é muito injusto você chegar em todos os cantos da cidade e dizer que eu estou passando essa dificuldade por causa do meu secretário, o ex-secretário. Eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de respeito. Mas se não tem respeito assim, vai ter André. Espera aí, cara. Eu só quis ajudar. Você se arrepende de alguma coisa ou faria alguma coisa diferente? Você sabe o que eu faria? Que eu me arrependo? De ser candidato em 2016 do lado desse cidadão. Não vou lhe mentir. Eu não tinha um vice a 5 minutos da convenção, para estourar o horário. Me diga aí, você montar uma história, você manter um grupo, e eu aqui dentro dessa casa, junto com vários vereadores, cara, eu pensei nisso. E é por isso, nas andanças que eu ando aí, fazendo política, 90% dos vereadores que era nossa está do lado de cá. E todos eles me elogiam. Sabe por quê? Porque eu pensei neles. Eu me arrependo, sim, de ter sido candidato, infelizmente, do lado desse cidadão. Pessoal, eu estou procurando aqui, o espaço está aberto também para as pessoas se manifestarem e também passar suas perguntas. Eu repassarei. Porém, eu dei uma procurada aqui, eu não estou encontrando nenhuma pergunta aqui que eu possa repassar. Estou vendo mais comentários, inclusive algumas perguntas até fora um pouco de contexto. Faça suas perguntas que eu passo aqui para o André. Como é que você vê, André, a questão da política? Você olha de forma pessimista para uma nova... Vou usar aqui um velho clichê, para a nova política. O que é essa tal nova política? O que a gente pode esperar de progresso para a Nova Soure? E quem pode trazer esse progresso para a Nova Soure? Veja bem, ó. Eu, onde chego, estou dizendo que, Cassinho, a conversa que se tinha, né? Cassinho não é político. Logicamente, Cassinho, todo mundo sabe, ele está administrando, mas a gente sabe que ele tem um pouquinho de deficiência política. Mas eu disse a ele, digo onde chego, Cassinho, você está me ensinando a fazer a nova política. Sabe qual é a nova política? Você reunir com a população. Isso ele faz. Reunir, saber o que cada um, morador daquela localidade, participar, é o participativo. Que o PT faz, e faça, e tem que fazer mesmo. E eu observo que Cassinho tem esse tratamento. E esse tratamento é dado visivelmente.
Então, a nova política que eu chamo, que eu já adotei, porque tudo que é bom a gente adota, independente de quem seja, adversário ou até aliado, a nova política é essa, é a participação. Ah, fulano, eu não quero que fique bem claro aqui. Ah, eu não gosto de Cassinho, ou eu não gosto do ex-gestor, eu não gosto de André. Não se trata disso. Política se faz para a coletividade. Política não se faz para o umbigo. Política não se faz para empregar familiar. Política se faz com o bem comum. E isso eu identifiquei. É por isso que eu entendo como uma nova política. Isabel Araújo te pergunta quais são seus planos profissionais e políticos para os próximos 4 anos, e ela aproveita aqui para mandar um abraço. Oi, Isabel, um cheiro, minha filha, tudo bom? Rapaz, os meus planos profissionais, eu tenho alguns convites já, certo? Para cidades maiores, graças a Deus, maiores que Tobias Barreto, certo? Político, seria leviano eu dizer que não tenho vontade de administrar minha terra, certo? A gente tem uma vasta experiência, repito, goste quem gostar, certo? Mas é uma realidade. Então, velho, quem sabe, em 2024 nós estamos aí, mas tudo respeitando o tempo de Deus. Eu não vou de encontro à justiça, eu não vou de encontro às pessoas, eu vou no tempo de Deus. Me organizar, como eu disse lá atrás, naquela fala que você acabou de frisar. E profissionalmente, meu irmão, crescer, estudar, trabalhar e crescer. É isso meu objetivo. Peraí, tem uma pergunta aqui que Rapaz, o Instagram tá me ferrando aqui, porque eu tô tentando, cara, segurar as perguntas aqui. A Jade Vieira diz o seguinte: você acha o quê? Administração. Peraí, tá. Você acha o quê? A administração atual ficar 4 anos sem pagar a Coelba a ponto de chegar a cortar a energia da prefeitura? Pronto. Boa pergunta. É Jade, é? Jade Vieira, né? Jade Vieira, sumiu Jade, aqui de novo. Jade, é o seguinte, eu não vou... Fico bem claro, eu já falei agora há pouco, eu não estou aqui entrando na esfera administrativa da gestão atual, certo? Mas eu vou falar até onde eu entrei. Em 2015, quem contratou, porque eu era como secretário de Finanças, eu contratei uma empresa tributária, que ninguém explicou isso ainda. O nego está falando, ouvindo de alguém porque falou. Eu contratei uma empresa tributária para aumentar a arrecadação do município. E nesse momento, o que é que acontecia? Existia um débito na Coelba, que era de governos passados, também, lógico, de uma quantidade, de um valor menor. E nesse cara, com muita inteligência dessa empresa, ele disse: olha, André, e o atual gestor, ele é vivição para não deixar a gente mentir. Vocês têm como tirar da Coelba, como tem das teles, elas têm direito de pagar. Direito não, é dever de pagar ao município pelo uso do solo. E aí foi autorizado para se fazer os cálculos. Nesses cálculos chegou o valor de um montante de quase 3 milhões. E na época, quando nós estávamos naquele embate com a Coelba, estava um valor de 600, não é mentira, esse valor é exato, ninguém aqui está para esconder nada. Esses 3 milhões e 600. 3 milhões Coelba, 600. A ideia era o quê? Fazer um encontro de contas, não é assim? Só que a Coelba se recusou. E nós deixamos ajuizado, eu digo nós, André e a parte tributária, logicamente o prefeito tem que assinar, ele é o prefeito, é inegável, ele tem que estar a par, até porque ele é o gestor do município. E deixamos, e ganhamos essa liminar. Só que daí em diante, eu não sei o que é que eu posso dizer, agora, o que eu vou dizer é o seguinte: a Coelba, porque eu tenho um problema desse similar lá em Tobias Barreto, a Coelba está usando de uma expertise tamanha, porque não existe esse montante de juros e mora, e cobrando ao município 11 milhões. Eu não quero dizer que o Cassinho está certo ou está errado. Agora, o município, nem qualquer município do país consegue parcelar 11 milhões de reais em 60 meses, sem contar o corrente. O corrente é o quê?
Você vai pagar aquelas parcelas mais o que vem no corrente. Ou seja, a iluminação pública, na minha época, ela custava em torno de 57 a 58 mil reais, 60, variava. Entendeu? Além dos pontos dos logradouros normais do município. Então, o que é que acontece? A Coelba colocou juros e mora. Se a falha, não vou comentar, porque não compete a mim, até com respeito a colegas secretários. Agora, não é o que estão se dizendo. A Coelba está sendo arbitrária também. Ela quer receber o dele, mas por que ela não paga o que ela deve também? E aí o município está sendo sacrificado. Por quê? Num período eleitoral, muito suspeito. No período eleitoral, você fazer um corte de energia sem necessidade, porque havia e está havendo problema jurídico. E aí cabe a Coelba e cabe o município. Agora, não há um descaso que se diz, porque é um problema que já vem de muito tempo. Graciele diz aqui, Silvio, pede para o André fazer um breve esclarecimento sobre a energia do prédio público, ele acabou de fazer isso. Tinha uma pergunta aqui, rapaz, me sumiu, da Cal Pereira, mas era sobre a falta de reajuste dos professores. Eu peço desculpa que a pergunta sumiu aqui, mas eu acho que era isso a pergunta. O que é que você acha? Repito, veja bem. Professor, vou falar até 31 de dezembro de 2016. O piso salarial de Nova Açores, até 31, é onde eu vou falar. Não vou falar da gestão atual. Não sou secretário de Nova Açores, sou secretário de Tobias Barreto. Mas a Cal ou qualquer outra pessoa que pergunte, eu vou responder até onde me cabe. O piso salarial de Nova Açores, nós deixamos o professor recebendo acima do piso. E lembro, viu? Todo dia 30 vocês recebiam, graças a esse cidadão aqui. Então, aí o que é que acontece? O governo, toda vez em janeiro, ele estipula um percentual. Entendeu, Carlos? Percentual. Quando tem o aumento, é recomendado todos os municípios e estado cumprir o piso salarial. Concorda comigo, Carlos? Não é assim o procedimento? Não é assim, Sim, Carlos? sim. Pronto. Cumprir o piso. Se o município estiver defasado abaixo do piso, ele tem a obrigação de colocar o professor para receber seu piso salarial. Então, até 31 de dezembro, eu respondo. Fora disso, o que eu entendo e vejo falar que Nova Açores está recebendo o piso salarial. Então, as perguntas têm que ser feitas, certo? Também sabendo o que está acontecendo para não ficar fazendo pergunta sem ter um certo conhecimento. Tem uma pergunta aqui também do Vitor Matos. Se não me engano, o Vitor aqui é o cantor. Aí ele pergunta, eu me desculpa novamente, mas as perguntas estão sumindo aqui, sobre o setor cultural. O que é que falta para Nova Açores ter um investimento melhor e um incentivo melhor, no caso, ao setor cultural? Pronto. Eu falei o que é com você há pouco tempo. Estou apoiando o Cassinho. Existe um grande acerto, mas existem algumas falhas. Eu, André, particularmente, todos como apoio, como doações, enfim, eu gosto de apoiar todos esses artistas da terra, todas essas pessoas que investem em cultura, exemplo de encontro de sanfoneiro, exemplo de lives, eu faço essa parte. E já é um recado também, é a live da verdade. Vamos melhorar. Eu acredito que sim, o próprio gestor, que é candidato, deve ter e terá um programa para uma tratativa sobre isso. Mais um abraço a Vitor, gosto muito dele, e conte comigo em qualquer situação, irmão, voltada para a cultura. Um abraço. Responda rápido. Você será candidato a prefeito daqui a 4 anos e 3 meses? Eu fui bem claro há pouco tempo. Estamos formando uma situação. Se lá na frente, com toda a estrutura, se der, bem. Se não der, apoiarei também qualquer um que esteja com esse mesmo pensamento. Nosso nome, naturalmente, levará, mas não terei cerimônia de apoiar também, desde que esteja o mesmo pensamento que eu. Eu gostaria de deixar aí 2 minutos finais para você aí
fazer, sei lá, passar uma mensagem, falar alguma coisa que eu não te perguntei. Fique à vontade. Eu queria dizer o seguinte ao povo de Nova Açores. As pessoas, às vezes, escrevem nas redes sociais coisas que machucam as pessoas. Só para você ter ideia, há exatos 40 dias, eu recebi uma crítica, mas aquela crítica me motivou a cada momento da minha vida, onde falaram que eu subia um subidor simplesmente de escada de um poste. Não sabendo essas pessoas, eu peço muito a Deus, a essas pessoas, que minha vida é subindo na escada, velho. Eu tenho orgulho de subir nessa escada, essa escada da vida que me fez crescer degrau por degrau. Então, subiria novamente. Infelizmente, Deus não me deu a força física que eu teria já, porque em função do problema de coluna. Mas as pessoas têm que respeitar as outras. Porque não é André só que subiu em poste. Tem um saudoso Marcos da Coelba, que era um cara tranquilo, gente boa, que subia em poste, foi vereador aqui. E outros, um Davi da Coelba, que está, inclusive, do outro lado, mas sobe em poste. Um Julinho, são pessoas renomadas na nossa cidade. E eu subo, porque eu vou continuar subindo essa escada da vida. E essas pessoas, eu peço, respeite. Porque a gente tem filho, a gente tem mãe, a gente tem pessoas que gostam da gente. E eu não vou pedir voto, não vou pedir nada. Eu só peço que o povo da nossa terra, no dia 15 de novembro, pense, reflita. E escute essas palavras de um cara que ama essa terra. E a você, Carlos, muito obrigado pela oportunidade. Você me ligou exato, hoje está com 8 dias. Que Deus te ilumine, cara. A live da verdade é a verdade e não é a verdade para incriminar ninguém. Eu não tenho culpa se alguém ficou incomodado porque está no mar de lama. Eu estou no mar de Deus. Um abraço a todos. Eu só tenho a agradecer a Deus. Mais nada. Por André, tudo que eu consegui. André, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo, de ter aceitado o convite para bater esse papo. Eu acho que a política ela precisa ser debatida, ela precisa ser discutida sem fanatismo, entendeu? Todo mundo tem um lado, é absolutamente normal, mas conversar política, mesmo estando em lados opostos, não nos torna inimigos. Nós somos apenas adversários políticos ou não. Quando eu for em Nova Açores, você vai pagar uma água de coco, já que eu não bebo, então você vai pagar uma água de coco para mim aí no Trevo, aí em Nova Açores. Muito obrigado, viu, meu amigo? Eu estou lhe convidando, porque você disse que nunca tinha ido Tobias Barreto, e você vai não conheço Tobias Barreto. Você vai mais eu, e você vai ver um filho de Nova Açores, para você ver como as pessoas gostam da gente. Valorizam. Aqui também o povo. Quem gosta de Nova Açores, valoriza André. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, tá? valeu. Beijo. Tchau, meu irmão. Obrigado a todos. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo de acompanhar a gente. Se inscrevam no canal Paiaiana Conectados e esse vídeo vai para lá. Até a próxima. Um abraço.